Senhor deputado Ricardo, senhores deputados, senhoras deputadas, faz alguns dias eu vim a essa tribuna aqui, baseada em matérias jornalísticas, que usavam inclusive a palavra chantagem para definir o que estava acontecendo em relação a políticos desta casa, presidentes de partido, que, pressionados pelo Supremo Tribunal Federal por apoiarem a anistia, teriam os seus processos colocados de volta no STF. Ou seja, eu vim aqui à tribuna baseada em matérias jornalísticas para dizer que o que a imprensa estava revelando era muito sério, e que isso se assemelhava às práticas de máfias. E disse que há integrantes no STF que estão agindo como mafiosos. Pois bem, senhor presidente, vou ler aqui a definição de máfia, que está aqui, só digitar no Google, do dicionário de Oxford: qualquer associação ou organização que, à maneira da máfia siciliana, usa métodos inescrupulosos para fazer prevaler seus interesses ou para controlar uma atividade. E aqui, deputado Luiz Lima, digo que houve inclusive quem me advertisse que o pessoal lá do sul da Itália ia ficar ofendido com a minha comparação feita aqui na tribuna da casa. Pois bem, senhor presidente, estão sim tentando, por meios inescrupulosos, controlar a atividade política. Pior, estão conseguindo, estão amedrontando, estão calando muitos parlamentares. E quando eu me manifestei a esse respeito, recebi da mesma forma, por meio da imprensa, da jornalista Bela Megali, uma ameaça, sem que o autor se revelasse, mas vinda do Supremo Tribunal Federal, de que eu poderia sofrer graves consequências pelo que disse aqui na tribuna, utilizando da minha imunidade parlamentar, a respeito do que pensava daqueles ministros que estão chantageando a classe política. Deputado Sargento Faur, sabe o que o deputado Gilmar, estou até me confundindo, acha que tem imunidade parlamentar? O ministro Gilmar Mendes, sem ter imunidade parlamentar, disse em Harvard no fim de semana, disse que a Lava Jato, que botou corruptos na cadeia, se assemelhava ao PCC. Ele não tem imunidade parlamentar, aliás, nem deveria estar se pronunciando como se pronunciam os ministros do Supremo Tribunal Federal, e ofendeu a Lava Jato, que foi uma organização, na verdade, de combate ao crime, e que botou corruptos na cadeia, associando a imagem dessa operação à do PCC. E, aliás, fica até a pergunta aqui, se Gilmar Mendes pensa isso da Lava Jato, que atitude ele, como autoridade, tomou em relação à Lava Jato? Se é uma organização criminosa, estaria ele prevaricando por não tomar atitude contra, por exemplo, o hoje senador Sérgio Moro? Ou está apenas, mais uma vez, fazendo da sua atividade uma atividade bravateira? Eu fico triste vendo isso, senhor presidente, porque nesse mesmo momento em que aqui eu falo, há um outro parlamentar, deputado Glauber Braga, sendo cassado pelo Conselho de Ética, pelo menos foi recomendada a sua cassação, em virtude de uma bicuda, um chute que deu num cidadão. E ele está chateado com essa sua, ou indignado, revoltado com essa sua potencial cassação, mas em nenhum momento ele ou outros parlamentares do PSOL, salvo o deputado Chico Alencar, quero fazer essa ressalva assim, nenhum dos demais, inclusive Glauber, se solidarizou contra mim por estar sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, pelo governo Lula, em virtude de falas que fiz aqui na tribuna. Aliás, a deputada Sâmia entrou contra Carla Zambelli. O deputado Lindbergh me acionou na PGR por uma fala na tribuna. Aliás, justamente essa da comparação com a máfia. O deputado Lindbergh acionou também o nosso colega, deputado Eduardo Bolsonaro, para que recolhesse seu passaporte. Para eles tudo pode. A perseguição é contra a direita, é contra nem só a direita, contra quem eles consideram adversários. Mas na hora que é com eles, por motivos inclusive gravíssimos, que se inferem o decoro parlamentar, aí até greve de fome
Fazem. Chamam todo mundo para ser solidários com eles. Hipocrisia, senhor presidente. Por isso fica aqui a minha indignação com a fala de Gilmar Mendes, que não detém imunidade parlamentar, fere a lei orgânica da magistratura, inclusive ao se manifestar fora dos autos, como vem se manifestando ele e outros ministros. Eu aqui repudio a fala de Gilmar Mendes comparando a Lava Jato ao crime organizado, ao PCC, e repito a pergunta que fez. O que ele então fez, se ele considera uma organização criminosa, para de fato enquadrá-la? Ou é apenas mais uma bravata, para não dizer prevaricação, do senhor ministro Gilmar Mendes? Triste realidade que vivemos no Brasil, em que quem é honesto é perseguido, quem denuncia é perseguido, mas aquilo que é denunciado não é investigado. Os corruptos são soltos e os bandidos fazem a festa. Lamentável para o nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. A pauta, que está tomando conta do Brasil, da própria Câmara dos Deputados nos últimos tempos, é a anistia, sem dúvida nenhuma. Eu tenho visto que lá no Paraná alguns veículos de imprensa, alguns blogs, têm divulgado o nome dos deputados que assinaram o requerimento de urgência da anistia. Alguns veículos de imprensa o fazem como apenas informativo, se limitam a informar, e alguns mais propensos à esquerda divulgam com teor de crítica. Vejam os nomes dos deputados que são a favor de anistiar golpistas, de anistiar criminosos. Ora, veja bem, eu sou um deputado cuja minha trajetória, tanto nas fileiras da Polícia Militar do Paraná, como aqui no Parlamento, é de combate à criminalidade. Eu sempre me expressei que bandido bom é bandido morto, que bandido se exploda, que lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério, e não mudei uma vírgula, 1 centímetro disso que eu penso. Agora, é preciso entender por que eu e outros tantos deputados defendem a anistia dessas pessoas. Porque nós entendemos que essas pessoas não são golpistas, que essa questão, essa falácia de golpe é coisa que germinou dentro da cabeça de Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, encampada por outros ministros e por alguns veículos de imprensa e pela esquerda. Não houve tentativa de golpe no Brasil. Se você falar para russos que houve uma tentativa de golpe no Brasil com aquela baderna do 8 de janeiro, eles dão risada na nossa cara. Na verdade, aquelas pessoas, em sua grande maioria, saíram para as ruas para protestar pela eleição de um ex-condenado, de uma pessoa que foi condenada na justiça por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas pessoas não aceitavam, dentro das suas mentes, que um ex-condenado que não foi absolvido, prestem atenção, ele foi descondenado, os seus processos foram anulados por questões meramente técnicas, porque concluiu-se que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o fórum devido para julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Foi julgado, condenado, recorreu e teve a sua pena aumentada em instâncias superiores. Falam de uma parcialidade do juiz federal Sérgio Moro, mas esquecem-se que um colegiado de juízes confirmou e aumentou a sentença de Lula.
Lula foi considerado, sim, ladrão e condenado também por lavagem de dinheiro. E as pessoas que saíram às ruas não aceitavam que um ladrão tivesse sido eleito presidente da República. Eu vejo aqui vários deputados defendendo o deputado Glauber Fica. Me lembro que uma vez Glauber chegou aqui na tribuna, naquela tribuna da esquerda, e chamou o Sérgio Moro de ladrão. E foi denunciado no Conselho de Ética, e no Conselho de Ética ele foi absolvido porque tinha imunidade parlamentar, artigo 53. E hoje eu tenho visto deputados chamando Lula de ladrão e indo parar em inquéritos da Polícia Federal. Então não se pode usar dois pesos e duas medidas para julgar pessoas. Glauber chamou Lula, ou melhor dizendo, chamou Sérgio Moro de ladrão. Quem chama na tribuna Lula de ladrão também está amparado pelo artigo 53. Então, pessoal da esquerda, que está fazendo cara de paisagem ali, pessoal da esquerda, não houve golpe nem tentativa de golpe no Brasil. O que houve foi uma revolta popular contra a eleição de um ladrão para presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente. Sargento Faur, força e honra!